No coração da Ásia Central, onde a areia se encontra com o horizonte em um beijo eterno, jaz uma terra de mistérios e lendas, o Turcomenistão. Este país isolado, esculpido pela vastidão dourada do deserto de Karakum, guarda segredos tão antigos quanto suas dunas. Entre eles, murmura-se a história de um portal para o submundo. Uma ferida aberta na terra que cospe fogo ininterruptamente há mais de meio século. Um lugar onde o ar dança com o calor e as estrelas parecem mais distantes, observando o espetáculo infernal de Darvaza. A história da cratera de Darvaza, a porta para o inferno, começou em 1971, sob o jugo da União Soviética. Geólogos soviéticos em busca de gás natural perfuravam o solo árido com a promessa de riqueza energética. Ninguém imaginava que, em vez de um tesouro, desenterrariam um abismo. A sonda de perfuração cedeu, engolindo equipamentos e criando uma cratera gigantesca, um buraco faminto que liberava metano tóxico na atmosfera. Para conter a propagação do gás venenoso, os engenheiros tomaram uma decisão drástica. Incendiaram a cratera, esperando que o fogo se extinguisse em poucas semanas. Mas o inferno, uma vez aceso, recusou-se a apagar. As chamas de Darvaza continuam a queimar, um lembrete ardente de um erro monumental. Décadas mais tarde, Elara, uma jovem geóloga turcomena, com olhos que refletiam a intensidade do deserto e uma mente tão afiada quanto as rochas que estudava, sentia uma conexão profunda com sua terra natal. Sua paixão pela geologia não era apenas acadêmica. Era um legado, uma herança de seu avô, um engenheiro que havia participado do projeto original de Darvaza. Ele, um homem de ciência e integridade, foi silenciado e desacreditado após o incidente, seu nome manchado por sussurros de incompetência e negligência. Elara não acreditava nisso. Havia algo mais. Uma sombra de traição que pairava sobre a memória de seu avô. A cratera, ela suspeitava, não foi um acidente, mas um encobrimento, uma cortina de fumaça para esconder uma verdade inconveniente. A motivação de Elara era clara: desvendar a verdade e limpar o nome de sua família, restaurar a honra de seu avô. Determinada, Elara iniciou sua jornada, uma investigação solitária contra um sistema que parecia conspirar contra ela. A burocracia era um labirinto, os arquivos governamentais, portas fechadas. Ameaças veladas surgiam do nada, avisos silenciosos para que ela desistisse. Mas Elara não era de recuar. Foi então que, em meio aos pertences de seu avô, ela descobriu um diário oculto, suas páginas amareladas repletas de anotações crípticas, diagramas incompreensíveis e datas marcadas com urgência. As anotações não falavam apenas de gás. Havia menções a algo mais valioso, algo que o governo soviético queria esconder a todo custo. Um segredo enterrado sob as chamas eternas de Darvaza. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. As páginas amareladas do diário do avô de Elara eram um labirinto de símbolos e números, mas a geóloga, com sua mente aguçada, começou a decifrar os primeiros enigmas. Cada linha revelava não apenas a mente brilhante de seu avô, mas também o desespero crescente que ele sentia. As anotações a levaram a antigos colegas de trabalho, engenheiros que haviam compartilhado os mesmos corredores e os mesmos segredos com seu avô naqueles dias turbulentos de 1971. Encontrá-los no vasto Turcomenistão não foi fácil. Muitos haviam desaparecido, outros viviam reclusos, marcados pelo tempo e pelo medo. Os poucos que Elara conseguiu localizar eram sombras do que um dia foram, seus olhos carregados de uma relutância palpável, um medo profundo de revisitar um passado que haviam tentado enterrar. "O que você busca, menina?" sibilou um deles, um homem idoso com as mãos trêmulas. "Algumas verdades são melhor esquecidas." Mas Elara persistiu, sua voz firme,
carregada pela paixão e pela necessidade de justiça. Ela falava do avô, do legado manchado, da injustiça que o silenciou. Lentamente, a resistência cedeu. Não era apenas gás que havia sido encontrado. As anotações crípticas de seu avô não mentiam. Havia um mineral, um elemento raro com propriedades energéticas sem precedentes, descoberto acidentalmente durante a perfuração. Um tesouro muito mais valioso que qualquer reserva de gás. Elara sentia o peso dessa revelação. A busca pela verdade se transformava em um fardo pesado, um perigo crescente que ameaçava engoli-la. Noites insones, o diário aberto sobre a mesa, as chamas distantes de Darvaza parecendo sussurrar segredos antigos. Ela era apenas uma geóloga, uma neta buscando honra, mas estava tropeçando em algo monumental. O amor pela família, a necessidade de limpar o nome de seu avô, eram as forças que a impulsionavam. Cada passo à frente, cada nova pista, aumentava a tensão, aproximando-a perigosamente da verdade que o governo soviético havia tão zelosamente escondido. Foi em um leito de hospital, em uma pequena cidade no interior, que um dos ex-engenheiros, à beira da morte, finalmente confessou a Elara. Sua voz era um sussurro fraco contra o bip constante dos aparelhos, mas suas palavras ressoaram como um trovão. Não foi um acidente, Elara, foi uma descoberta. Eles encontraram algo. Algo que não deveria ser conhecido. Um elemento com propriedades que desafiam tudo o que sabemos sobre energia. Ele tossiu, o esforço visível em seu rosto envelhecido. O fogo foi para destruir as evidências, para que o Ocidente nunca soubesse. Seu avô. Ele se recusou a cooperar. Ele queria expor a verdade. O homem fechou os olhos. Um último fôlego escapando, levando consigo os últimos vestígios de um segredo guardado por décadas. A confissão gelou o sangue de Elara. Não havia tempo para luto ou reflexão. A verdade, agora em suas mãos, era uma tocha que a tornava um alvo. Poucos dias depois, a perseguição começou. Carros escuros sem identificação, olhares furtivos nas ruas, a sensação constante de estar sendo observada. Agentes do governo turcomeno, alertados pela investigação persistente de Elara, estavam em seu encalço. Ela se viu fugindo, a vasta e implacável imensidão do deserto de Karakum, tornando-se seu esconderijo e seu inimigo. Dias se transformaram em noites de fuga, esgueirando-se por aldeias esquecidas, dormindo sob o manto de estrelas indiferentes. A solidão e a vastidão do deserto, acentuando a sensação de que estava sozinha contra um sistema poderoso e implacável. Foi em um posto de gasolina empoeirado, no meio do nada, que o destino interveio. Um jornalista estrangeiro, com um olhar cansado e uma câmera a tiracolo, estava ali. Ele investigava histórias de corrupção e abusos no Turcomenistão, um lobo solitário em busca de verdades. Inicialmente cético diante da história frenética de Elara, seus olhos se arregalaram quando ela mostrou as anotações decifradas do diário de seu avô e as poucas provas que havia coletado. A aliança improvável nasceu ali, na poeira e no calor do deserto. Ele viu não apenas o perigo, mas a oportunidade de expor uma verdade que poderia abalar o mundo. Juntos, eles tinham uma chance. O jornalista, com seus contatos e sua sede por justiça, revelou a Elara que havia rumores persistentes. O governo atual do Turcomenistão, ciente das propriedades do elemento raro, estaria tentando reativar o projeto secreto, buscando lucrar com o que a União Soviética havia enterrado. A revelação do jornalista estrangeiro acendeu uma nova e perigosa chama na determinação de Elara. Não era mais apenas sobre limpar o nome de seu avô. Era sobre impedir que a história se repetisse, que um tesouro natural de seu país fosse novamente explorado para fins obscuros por um oficial corrupto. Com o tempo se esgotando e a vigilância aumentando, Elara e o jornalista traçaram um plano audacioso.
A única maneira de expor a verdade e impedir a reativação do projeto era obter provas irrefutáveis. E essas provas só poderiam ser encontradas dentro da zona de segurança da própria cratera de Darvaza. A tensão era palpável enquanto preparavam os equipamentos mínimos para a infiltração. Câmeras discretas, dispositivos de gravação de áudio e um mapa rudimentar das instalações secretas que o jornalista havia conseguido através de seus contatos. Sob o manto da escuridão do deserto, Elara e o jornalista se esgueiraram pela área restrita. O calor emanando da cratera era quase insuportável, mesmo à distância, e a fumaça sulfurosa picava os olhos e a garganta, um lembrete constante da magnitude do perigo que enfrentavam. Cada passo era cauteloso, o som de seus próprios corações batendo forte nos ouvidos. As luzes distantes das torres de perfuração e as silhuetas de veículos indicavam a presença de atividade humana, confirmando os rumores. À medida que se aproximavam, a magnitude da operação se revelava. Não eram apenas instalações antigas, mas novas estruturas metálicas e equipamentos de alta tecnologia que pontilhavam a paisagem árida, evidências claras da reativação do projeto secreto. Eles conseguiram se infiltrar em uma das instalações secundárias, um laboratório improvisado que exalava o cheiro metálico de minerais e produtos químicos. Foi ali, em meio a mapas e amostras, que Elara e o jornalista viram o rosto familiar de um oficial corrupto, um homem cujo nome havia surgido em suas investigações como o arquiteto por trás da tentativa de reativação. Seus laços com a traição do avô de Elara eram claros. O confronto era inevitável. Elara, impulsionada por uma mistura de luto e raiva justa, emergiu das sombras. Você, sua voz tremia, mas era firme. Você foi um dos que silenciaram meu avô. O que você pretende fazer com isso? O oficial, inicialmente surpreso, rapidamente recuperou a compostura, um sorriso cínico em seus lábios. Ele não negou, vangloriando-se de como venderia o elemento raro para as maiores potências mundiais, lucrando bilhões às custas do patrimônio de seu país e da memória de homens como o avô de Elara. A situação escalou rapidamente. Guardas foram alertados. Em um momento de perigo iminente, Elara percebeu que precisava agir decisivamente. Enquanto o jornalista, com a destreza de anos de reportagem sob pressão, conseguia transmitir as provas cruciais, vídeos, áudios e documentos roubados para seus contatos internacionais, Elara criou uma distração. Foi um sacrifício calculado, uma jogada ousada que a colocou diretamente na linha de fogo, mas que garantiu que a verdade viesse à tona. As chamas da cratera, antes um símbolo de encobrimento e segredo, agora se tornavam, ironicamente, um farol, iluminando a verdade para o mundo. A notícia da conspiração explodiu nos noticiários internacionais como um incêndio. A pressão global foi esmagadora. O governo turcomeno, confrontado com provas irrefutáveis e a indignação da comunidade internacional, foi forçado a agir. Uma investigação completa foi iniciada, os responsáveis foram punidos e o oficial corrupto foi preso, seu sonho de riqueza ilícita desfeito. O nome do avô de Elara foi finalmente limpo, sua honra restaurada póstumamente. Elara, de uma geóloga idealista, tornou-se uma heroína nacional, sua coragem e persistência inspirando muitos. A cratera de Darvaza, a porta para o inferno, permaneceu, mas seu significado mudou para sempre. De uma cicatriz de um segredo sombrio, ela se transformou em um monumento à verdade e à perseverança. Um lembrete ardente dos perigos da ganância e da importância de lutar pela justiça. Elara continuou sua vida, não mais como uma investigadora em fuga, mas como uma renomada pesquisadora, dedicada à proteção de sua terra e à pesquisa de seus recursos naturais. A jornada a deixou com cicatrizes, sim, mas também com uma força inabalável,
a força de quem enfrentou o fogo e emergiu vitoriosa, carregando o legado de seu avô como um guia para um futuro mais justo.